Os discípulos estão reunidos, trancados num lugar com medo dos judeus, e de repente Jesus aparece no meio deles. Cara, por onde ele entrou? É um corpo que atravessa a parede, amém? É um corpo que atravessa a parede. E os caras ficaram, uau, por onde ele entrou? Está tudo trancado. Ele apareceu no nosso meio, deve ser um espírito. Aí ele fala, paz esteja com vocês, tem alguma coisa de comer? Daí vem esse negócio de crente, amém? A gente gosta tanto de comer. Ele pega então comida e come na frente deles. Cara, ele atravessa a parede, mas ele come. Ele come, ele está num corpo. E de repente ele desaparece de novo. Aí ele aparece para uns caras, os caras não reconhecem, ele se transfigura. Ele fica diferente. Aí ele conversa com os caras, prega aí para mim. Aí os caras pregam Jesus para Jesus, pregam tudo meia boca, e Jesus fala, deixa eu melhorar aqui a coisa para vocês. Ele começa a mostrar pelas escrituras o que devia acontecer, e são os discípulos no caminho de Emaús. Os caras falam, uau, fica com a gente essa noite. Ele fala, tudo bem. Quando ele parte o pão, os olhos dos caras se abrem, então agora eles veem que é o Senhor. E quando eles veem que é Jesus, Jesus desaparece de novo. Ele aparece, ele desaparece, ele muda de forma, as pessoas se confundem e daqui a pouco elas veem claramente quem ele é. Esse é o novo corpo de Cristo. Agora, a doideira é essa. Jesus reuniu eles no monte, deu essas direções e então ele subiu aos céus, cara. Você tem ideia de que ele subiu aos céus nesse corpo? Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do escândalo que é isso? Que um homem subiu aos céus? Tem um corpo no céu agora? Você tem ideia disso? Num ambiente completamente espiritual. Ele é o primeiro de muitos, amém? Ele é a nova criação de Deus. E ele disse, assim como eu sou, vocês serão também. Eu estou aqui dando uma novidade, uma prévia para vocês. Vocês são a nova criação de Deus, amém? Então é como se Jesus estivesse começando todas as coisas. Ele é o próprio Deus, ele está dizendo o que é que você é. E aquilo que você é, olha o que é que você faz. Vocês vão por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Vocês vão pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu não sei para você, mas isso me lembra muito as primeiras direções que Deus deu para a humanidade quando a criou. Quando Deus cria algo novo, Ele libera propósito, Ele libera destino, Ele libera identidade. E quando Ele diz vão, Ele não está te dando uma sugestão, Ele está te colocando em movimento. Amém? Porque Ele é Deus liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Ele não está dizendo, olha, eu acho que seria legal vocês irem. Não, quando Ele fala vão, é como alguém que liga um botão, tipo on, está funcionando, agora você vai. E as coisas vão acontecer enquanto você vai. E não interessa se você vai até a esquina ou se você vai até o Japão. Interessa que enquanto você for na identidade que Ele te deu, crendo nisso, os frutos simplesmente vão se manifestar. Amém? É isso que você é. Amém? Deus está liberando. Agora é engraçado porque assim, Ele está dando essa notícia para esses discípulos que Ele fez. Até então, eles são testemunhas de Cristo. Até então, eles são homens naturais como eu e você, que testemunharam, andaram com Ele, comeram com Ele, ouviram dos seus ensinos. Mas dentro de poucos dias, esses caras estão reunidos no mesmo lugar. E então se ouviu um som como de um vento impetuoso. Então, o Espírito Santo caiu sobre a igreja. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estrangeiras. E do lado de fora rolou um grande alvoroço, porque as pessoas de outras nações que estavam em Jerusalém naqueles dias começaram a ouvir das maravilhas de Deus, cada um na sua língua materna. E naquele dia, para resumir, Pedro pregou e 3.000 almas se entregaram para Cristo numa tacada só. Então sabe o que é que eu percebo? Deus tem a humanidade e Deus tem uma criação especial desde o princípio. Ele tem a humanidade, mas Jesus escolheu alguns e sobre eles derramou do seu Espírito. Agora nós temos o encargo de encher a terra, de dominá-la, de nos relacionar uns com os outros. E agora nós temos o Espírito Santo de Deus. É como se fosse Cara, nós temos um acesso especial ao céu. Amém? Ou seja, você percebe que agora Jesus não está dizendo para você encher o mundo de filho, como ali em Gênesis.
Por exemplo, eu e minha esposa, a gente é casado, mas a gente não tem filhos, a gente optou por não ter. E as pessoas nos cobram, porque afinal de contas nós somos crente, e crente vai na igreja é só cobrança, né? Você está solteiro, vai namorar quando? Você está namorando, vai noivar quando? Você está noivando, vai casar quando? Você está casado, vai ter filho quando? E ninguém te deixa em paz, amém? E não pense que comigo é diferente. E aí, menino, aí sempre usam isso. E aquele negócio de encher a terra, Rodolfo? Eu falo, querido, você concorda comigo que está cheia? Você concorda comigo que encheu? Já encheu? Jesus está falando para essa nova raça, uma nova forma de botar filho no mundo. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, eles vão nascer de novo numa nova identidade, ensinando-os a guardar o que você tem ordenado, você vai dar educação para eles, eles vão ser seus filhos espirituais, amém? Jesus não teve filhos naturais, Paulo não tem registro nenhum, João não tem registro nenhum, Pedro, apesar de casado, não há registro nenhum de filhos deles naturais, ou seja, eles deixaram inúmeros filhos espirituais, ou seja, agora você dá frutos no Espírito, amém? Essa é a sua identidade, foi para isso que você nasceu, é isso que Deus espera de você. Se você andar crendo na confiança de que essa é a sua identidade, os frutos simplesmente virão. Qual é a evidência de que eu sou um homem de Deus? São esses frutos saindo de mim. É aquilo que está em mim se manifestando na vida de outro, passando de um para o outro, através da fé e através do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão. Não tem jeito de heresia alguma, ou de desvios de caráter algum, comprometerem a obra de Deus por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não compactua com aquilo que não está na palavra, com aquilo que não está na doutrina. Ou seja, por mais bagunça que possa parecer, vai ter uma santa semente, amém? Sempre vai ter um povo passando para o outro uma coisa pura. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Já houveram bagunças incríveis na história, mas tem um remanescente que sempre permanece. Sabe, quando Elias achava que estava sozinho, que só ele adorava a Deus, Deus falou, olha filho, fica tranquilo, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Deus tem sempre os dele guardado, amém? Então assim, ande na identidade que Jesus te deu. Cara, o Espírito concorda com as Escrituras, leia a Bíblia, converse com o Espírito Santo, se relacione com o próprio Deus, e você vai ter um cristianismo sadio dentro de você. Quando você estiver vivendo essa saúde, uma árvore saudável naturalmente dá fruto, você vai estar dando fruto sem você nem perceber, porque as pessoas vão estar te lendo. Sabe, eu quero chamar a tua atenção para o fato de que nós não simplesmente ganhamos pessoas para Jesus. É um pouco além disso. São filhos realmente. Tem um personagem bíblico que eu amo muito, que é o tal do Paulo. E Paulo, ele é uma preciosidade do Senhor. Eu salvei aqui nas minhas notas rapidinho. Pronto. Paulo, numa das suas andanças, ele conheceu um rapaz chamado Timóteo. E Timóteo se tornou um filho para Paulo. Timóteo era filho de mãe judia, mas de pai grego. E Timóteo então começa a acompanhar Paulo nas suas viagens. É interessante, a ligação desses dois, como de um pai e um filho, foi tão forte que Paulo circuncidou Timóteo, depois que Timóteo já era um rapaz, eu não sei a idade dele específica, mas não era um menininho de 8 dias, amém? E assim, eu creio que eu estou falando para gente madura, espero que você não se escandalize. Você sabe o que é circuncisão, sabe, não sabe? Deve ser doloroso, amém? Eu quero que você imagine Paulo, um homem adulto, circuncidando um outro homem. Eu me lembro do meu pastor ministrando isso na igreja e falando muito mais da confiança de Timóteo, de colocar a sua intimidade nas mãos de um outro homem que tem uma faca, sabendo que esse cara não vai te amputar, não vai te deixar estéril, ele vai te podar para que você vá e dê muito mais fruto ainda. É isso que um verdadeiro pai faz, amém? Timóteo andava tão colado com Paulo, que tem um texto aqui que está em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 14. Não precisa abrir não, mas só ouça com bastante atenção.
onde tem uma daquelas frases clássicas de Paulo, aquelas que a gente gosta de falar por aí, mas eu só queria que você percebesse o antes e o depois, no contexto dela, rapidinho. Diz assim, ele está falando para a igreja de Corinto, amém? Aquela que o irmão estava falando aqui na hora do ofertório. Não vos escrevo, olha que legal, eu vou ler aqui contigo. Meu irmão, você que está no controle aí, é do 14 até o 17. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Segura aí rapidinho, volta ali. Tem aquelas traduções mais clássicas, né? Tipo assim, na minha aqui está muito bonita lá. É mais crente essa, né? Admoesto-vos. Portanto, a que sejais meus imitadores. Amém? É essa hora que Paulo fala essa clássica, sabe essa frase clássica? Sejam meus imitadores, amém? Agora olha como continua. Vai lá, por favor, querido. Por essa razão, repete comigo, por essa razão. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Meu amigo, presta atenção, pega isso no teu espírito. Eu oro para que isso encontre lugar dentro de você.